Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas, seguidores do programa Motivar. Mais uma vez, como todas as tardes, de segunda a sexta, estamos aqui habitualmente pelos microfones da Rádio Rural, Instagram e Facebook. Por motivos eleitorais, todos acompanham, todos sabem que temporariamente estamos afastados dos microfones da Rádio Rural e somente aqui no Instagram e no Facebook. Instagram do programa Motivar e Facebook, perfil 1 do Edson. Mais uma vez, hoje, dia 29 de setembro de 2020, para abordarmos o tema, o medo de empreender. O medo de empreender, o medo de abrir um negócio, o medo de ser empresário, o medo de ter um comércio, o medo de ser chefe, enfim. Lembrem, eu peço sempre que vocês acompanhem as mídias sociais do Edson e do programa Motivar e também não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube, ok? Gente, sobre esse tema, medo de empreender, eu te pergunto, é medo de empreender mesmo no duro, ao pé da letra, medo de ser empreendedor, medo de abrir um negócio, medo da responsabilidade? Ou na verdade tu tens medo de ter que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia? Porque existe esse perfil de quem tem medo de ser empreendedor, medo de ser empresário, medo de dar a cara a tapa, mas às vezes é medo de ter que trabalhar 12 horas por dia, até mais às vezes. Quando não se pode contratar o número de funcionários ideal, tem gente que trabalha até 14 horas no início de um empreendimento. É assim que acontece. Então, vamos prestar atenção que os motivos são os mais variados e que geram medo naquele que pretende ser empreendedor. Tu tens medo de empreender ou tu não queres abrir mão das garantias de um salário fixo? Sim, porque quem é empregado e tem salário fixo, a empresa estando bem ou não, o funcionário no quinto dia útil está lá com o chapéu ou no banco para sacar o seu salário. Quantos casos, meus amigos, se conhece de empreendedores, comerciantes que no quinto dia paga salário dos funcionários, mas nada lhe sobra durante vários dias até conseguir se reorganizar? É importante que entendamos que muitas coisas podem ser ditas de qualquer um dos lados. Ou na verdade, o medo de empreender, de ser empreendedor, de ter um comércio, é simplesmente o medo de vender. Sim, porque qualquer que seja o teu segmento de produto, ou mesmo de loja física ou de serviço, tu tens que vender. Na verdade, tudo que a gente faz, não sei se já prestaram atenção, tem relação com vendas. Se tu és um arquiteto, tu tens que vender o teu produto, tu tens que anunciar o teu trabalho, o teu serviço nas mídias sociais o tempo todo. Se tu és advogado, tu tens que fazer mídia também para anunciar o teu serviço, a tua mão de obra. Se tu és advogado e tem um bonito escritório, tu vais colocar uma vistosa placa lá na frente, visando chamar a atenção, entre aspas, de compradores. Então essa é a verdade. Então vejam, é muito importante que entendamos, efetivamente nós temos medo de empreender, ou nós não queremos abrir mão da acomodação, do conforto, da zona de conforto que nos proporciona, mesmo ganhando pouco, mesmo sem grandes perspectivas, mas ter aquele pouco garantido. Eu confesso a vocês que diante da minha história, do meu currículo, da minha experiência, eu sempre fui um defensor de não aceitar trabalhar por muito pouco. Eu sei que alguns de vocês, amigos internautas, vão me dizer que é ganhar pouco, mas ter um salário. Eu confesso que eu tenho uma pequena dúvida com relação a isso. Imaginem a seguinte situação. O cara ganha salário mínimo, R$1.000.
trabalha 8 horas, ele sequer tem tempo de ir à luta para procurar outro. Ele não pode circular, pesquisar, verificar, largar currículos, conversar com pessoas, porque o trabalho muitas vezes lhe prende durante toda essa jornada de 8 horas. Ou seja, ele ganha pouco, mas ele é obrigado a ficar ali concentrado, focado e até acomodado, não podendo procurar. Eu sempre defendo a ideia de que aceitar um salário baixo, ok, desde que tu tenhas condições e a consciência de que deves continuar a procurar algo melhor. Sempre olhando para as oportunidades, sempre atento a toda oportunidade que porventura venha passar perto de ti. Então, cuidado com isso. Agora, o motivo que leva algumas pessoas a terem medo de empreender, bom, aí varia. Essa questão de empreender, queridos amigos, ouvintes, internautas, seguidores do programa Motivar, eu diria para vocês que é cada vez maior o número de pessoas que pensam em abrir um negócio. E com essa ideia, há muitas pessoas também que têm medo de abrir. A vontade de abrir existe. Quem nunca teve vontade de abrir um negócio próprio, ser o seu próprio chefe, não aguentar a encheção de saco de líderes, como a gente escuta às vezes? Saibam, meus amigos, que os estudos mostram que o maior medo é de uma possível frustração caso fracasse. Nas palestras, nos cursos que eu ministro, eu converso sobre isso. Quando a gente aborda temas ligados ao empreendedorismo, a gente aborda muitos temas ligados ao porquê fazer, o porquê não fazer, riscos e dificuldades que vão surgir. E eu escuto dos mais variados motivos até este. Eu, na verdade, não abro porque no fundo eu tenho dúvidas se estou preparado e talvez fugir de uma frustração lá adiante. Eu quero dizer para vocês que o medo que algumas pessoas têm de se frustrarem, ele é realmente complicado. Por quê? O teu eu motivado, encorajado, quer abrir, mas o teu eu medroso te fala, cuidado, tu vais quebrar a cara, não vale a pena. Se tu não encarar de verdade esse sonho, esse desejo de empreender, de ter um negócio, de, enfim, dar o passo a mais, talvez o teu eu corajoso lá na frente não esteja aí para de repente avaliar se as coisas poderiam ter dado certo. Porque é mais ou menos assim que acontece. Quando a pessoa desiste por medo ou por qualquer outro motivo, o lado seguro e motivado dela lá na frente não vai nem ter condições de avaliar, será que poderia ter dado certo? Vocês estão entendendo algumas variáveis que são importantes que sejam analisadas nesses momentos com relação a essas situações? E vejam, eu acredito de verdade que um dos principais medos de empreender, vejam, um dos principais medos de quem pretende empreender é o que os outros vão falar se eu falhar. Quais serão os comentários? Por exemplo, algumas pessoas me desencorajaram, me desestimularam, me disseram que eu não deveria abrir. E ainda assim, eu corajosamente vou encarar o desafio. E se não der certo, com que cara eu vou olhar para as pessoas? Esse é um grande problema que as pessoas têm, que os novatos empreendedores têm, o medo de encarar a reação de terceiros. E esse é um erro. Não se pode deixar de fazer algo com medo do que os outros vão pensar. Tu não podes ter esse pensamento, talvez infantil, bobo, ingênuo. Te preocupes em focar em situações positivas, em situações que deem condições de tu te imaginares como um vencedor. Se eu fizer assim, eu posso vencer, eu posso prosperar, eu vou crescer, vai dar certo, eu vou vender muito, o produto é bom. Agora, algumas pessoas se concentram só em seus medos e o medo te atormenta e te trava. O medo trava, tira a coragem e não te deixa realmente levar adiante aquele tradicional e antigo sonho de ser um empreendedor.
acabam-se as oportunidades que talvez pudessem surgir, mas já morrem ali na raiz. Atenção, meus amigos, estude, caso tu penses abrir um negócio, todas as questões ligadas a uma abertura de um negócio, tanto a parte legal, converses com um bom contador. E quando eu falo sobre empreendimento, abrir ou não abrir, ter medo ou não ter medo, algumas pessoas, algumas inclusive estrategistas conhecedoras do mercado, logo falam que o grande segredo é um bom contador, que o bom contador vai te dar todo o caminho. Gente, depende. Contador toda empresa precisa. Agora, o êxito do empreendimento está totalmente relacionado à tua coragem, ao teu conhecimento, porque o contador não vai dizer como é que tu tens que vender, como é que tu tens que colocar à disposição dos móveis. O contador não vai te ajudar na reforma e nem te dar sugestões de cores e onde deve abrir parede ou fechar parede. O contador vai te dar as questões legais do tipo de empresa, MEI, firma individual, limitada, enfim, isso é o de menos. O importante é decidir o que tu vais fazer, de que forma tu vais empreender e se tu estás corajoso, empenhado, firme, confiante em dar esse passo. A grande verdade é que algumas pessoas não têm o DNA de empreendedor. E quem não tem o DNA de empreendedor é melhor que trabalhe a vida inteira para os outros, para fazer crescer o sonho dos outros. Tem que ter DNA de empreendedor, DNA de coragem, DNA de desprendimento, DNA de muita gana e força de vontade. E lógico, ter no seu DNA um espírito, além de empreendedor, altamente trabalhador. Porque quem abre um negócio pode ter a certeza, engana-se aquele que pensa, estou cansado de ser escorraçado, agora eu quero mais tranquilidade, eu quero mais paz. Volto a falar, deixe de ser ingênuo. Se tu queres abrir um negócio, tu vais ter mais responsabilidade, tu vais trabalhar cada vez mais, tu não vais trabalhar menos de 10 ou 12 horas por dia. Eu pergunto, tu estás consciente de que é isto de verdade que tu queres? Será? Existem muitas variáveis relacionadas ao tipo de empreendimento, as questões ligadas, por exemplo, ao ramo, ao produto ou serviço que tu pretendes vender. E lembre-se, não deixa de ser também uma ideia interessante uma visitinha ao Sebrae. Eu conheço muitas pessoas que não dão um passo profissional sem conversar com consultores do Sebrae. Eu concordo que conversar com eles é muito bom, porque eles são os técnicos que conhecem de verdade tudo em termos de estatísticas, de gráficos, de pesquisas, de levantamentos, de bibliografias relacionadas a vários ramos. Se tu fores no Sebrae comentando que pretendes abrir uma galeteria, eles vão te mostrar algum estudo de galeterias. Por outro lado, são conhecimentos muitas vezes abstratos. Assim, conversar com pessoas que sejam do ramo escolhido, talvez seja algo até mais positivo. Algumas pessoas dizem, Edson, eu tenho medo de não dar certo porque o mercado é muito competitivo. Meus amigos, o mercado é muito competitivo, tanto para ti quanto para eles, que vão ter mais a tua empresa batalhando, lutando por espaço. Mas eu sempre dou uma dica importante que é, tu tens que conhecer bem o teu ramo. Tu tens que conhecer bem todas as variáveis ligadas ao teu trabalho, ao teu produto, ao teu serviço. Isso é fundamental. Noutra ocasião, quando falamos também de empreendedorismo, na verdade era mais a questão de como abrir, como se organizar. Hoje eu estou abordando um pouco o lado inseguro do ser humano. Quero dizer-lhes que eu entendo, só que dá para driblar esse medo. Eu também costumo dizer que estás com medo, vai com medo mesmo, porém te qualifiques primeiro. Então eu lembro, voltando, que eu comentei num programa aqui, programa Motivar, sobre empreendedorismo,
lembro que comentei com vocês aqui sobre a questão de, se tu não conheces ainda bem o ramo que tu vais empreender, bom, aí sim pode ser loucura. Aí não adianta, não tem santo do Sebrae que vá fazer milagre. Aí não adianta reza, meus amigos. Se tu não conheces o segmento e não estás entrando com um bom capital de giro, um bom dinheiro para garantir 3, 4 meses de salários, 3, 4 meses de aluguéis e custos fixos, talvez seja loucura. Tá, mas e aí, Edson? Se eu não tenho experiência e não conheço ramo nenhum, eu nunca posso empreender? Mais ou menos assim. Para empreender em determinada área, em determinado segmento, tu tens que conhecê-lo. A sugestão que eu dei na outra ocasião, no programa sobre empreendedorismo, foi: talvez antes de começar a empreender, antes de dar o pontapé inicial, vá trabalhar numa empresa que já atua nesse segmento. Caso tu não consigas emprego lá, aceites uma proposta de graça, estágio de graça. Comentes que a tua família quer te levar para o interior, que tu de repente simpatiza com esse ramo, então daqui a 2 anos, ou não, talvez nem seja conveniente abrir o jogo. Agora, entrar no segmento onde tu pretendes atuar mais adiante, 6 meses, por exemplo, não é uma ideia absurda trabalhar de graça, porque tu vais fazer um estágio probatório na empresa dos outros, com os impostos que eles pagam, com os aluguéis que eles pagam, com os riscos que eles têm de mercado. Tu vais aprender tendo uma percepção do que é aquele trabalho, quais são as dificuldades, onde se vende, como se vende e quais são as melhores estratégias de comercialização do produto. Vamos imaginar que tu pretendas abrir uma loja de conserto de ventiladores. Vá procurar emprego numa loja que trabalha com conserto de ventiladores, peça um trabalho de estágio, te proponhas a aprender, explique que o teu objetivo é aprender um novo ofício, uma nova profissão. Tu conseguindo, tu vais estagiar de uma forma muito satisfatória para depois começar o teu negócio. Ou seja, é fundamental sim começar um negócio já sabendo quais são as variáveis, quais são os riscos e como é esse segmento de verdade. Quem já pensou nessa possibilidade alguma vez? Trabalhar de graça para aprender e entender como realmente deve se comportar um profissional que vai empreender. A gente vê a todo instante pessoas que começaram um novo negócio, amigos, e logo em seguida quebraram. É tão comum, principalmente nessa época de pandemia, ver uma placa de aluga-se, onde na semana passada tinha um estabelecimento comercial. E por que as pessoas fracassam? Eu diria que muitas vezes é por não conhecerem o segmento à risca, com profundidade, mas também porque falta firmeza de propósito, falta mais garra, falta mais determinação, falta mais peito, coragem, garra, porque as pessoas são diferentes. Tem gente com muita determinação e tem gente com menos. Tem gente com muita garra e tem gente com menos. Talvez algumas pessoas que fracassem, não fracassem porque são fracassados, fracassem porque nasceram talvez para exercer outra profissão, por exemplo, dar aulas. Eu tenho amigos que já tiveram negócios há anos atrás e hoje são professores extremamente renomados, bem conceituados e bem remunerados. Taxar um profissional desses como fracassado? Não, eu não faria isso. Agora, para ser empreendedor, tens que ter o DNA do empreendedor, ter a consciência das 12, 14 horas, ter a consciência de que não tem salário garantido, ter a consciência de que vai ter muita dor de cabeça, ter consciência de que tem que ter uma determinação bem superior a todo e qualquer colaborador que venha atuar contigo. E tu vais errar muitas vezes. É importante que tu entendas que tu vais errar muitas vezes. Tu só não podes repetir aquele mesmo erro. Porque tem gente que erra uma vez, erra 2, erra 3 e não aprende. Então errar é do jogo. Quebrar a cara, cometer, por exemplo,
ações precipitadas, é do jogo. Por exemplo, no segmento de língua inglesa, que eu atuo há 34 anos, a primeira vez que eu pensei em abrir uma escola de idiomas, meus amigos, eu de cara contratei 2 professores. Hoje, decorridos muitos anos de experiência, eu sempre digo, contrate um professor nos primeiros meses. Não há necessidade de ter 2 professores. A mesma coisa com relação a um curso de informática. A precipitação, muitas vezes, pelo desconhecimento, te faz gastar erradamente, de forma extremamente equivocada. Então, conhecer o ramo é muito importante. Se eu tivesse feito isso, trabalhado em alguma escola de idiomas antes de começar a empreender, eu com toda certeza não teria cometido alguns erros que cometi logo que resolvi ser empreendedor pela primeira vez. Então, errar é do jogo. Agora, persistir nos mesmos erros, isto sim é inaceitável, é teimosia e demonstração de que tu não aprendestes nada com aqueles erros. Uma outra ideia interessante para que tu possas empreender com mais segurança e menos medo é negociar uma licença de franquia. Existem franquias bem baratas, existem franquias bem econômicas e existem franquias caras. Qual é a vantagem de tu fazer parte de um grupo? Qual é a vantagem de tu teres uma franquia? A vantagem, pessoal, é que tu vais comprar uma franquia de determinado produto, por exemplo, onde os franqueadores, no início, já foram pequenos comerciantes também. Se tu vais comprar a franquia de uma rede de cachorro-quente, com toda certeza, essa rede começou pequenininha, com uma unidade e fazendo um monte de coisas erradas, até acertar o molho, até acertar a receita do pão, até acertar um software de gestão administrativo para controlar o fluxo de caixa. Ou seja, a vantagem da franquia é que tu vais ter assessoria profissional de quem já cometeu todos os erros possíveis e imagináveis nesse segmento que tu estás pensando em empreender. Então, é vantagem sim ter uma franquia, desde que tu tenhas condições. Normalmente, as pessoas que gostariam de ter uma franquia acabam desistindo, e isso é estatístico. A maior parte das pessoas que consultam uma franquia para um possível negócio acabam não negociando por conta de custos. Esse é um fardo que ou tu carregas ou não. Agora, não contratando franquia, só resolvas empreender se tu tiveres a convicção de que tu já conheces o suficiente deste ramo, conhecendo os riscos de erros e certeza de sucesso são bem maiores. Abrir uma loja física ou virtual, meus amigos, isso é contigo. Existem opções baratas, simples. Agora, tu não podes começar errado. Tens que começar certo para não sair gastando muito, para não sair reformando um imóvel grande, quando na verdade tu só vais usar a metade dele no primeiro ano. Prestem atenção nessa dica. Tu não podes alugar um imóvel grande, mesmo que o aluguel seja barato, e por fato de ser barato, mas já sair reformando todo o imóvel, te descapitalizando, quando tu vais precisar no máximo de metade do imóvel no primeiro ano. Mas Edson, e no caso desses, eu perco um imóvel interessante, bem localizado, porque ele é muito grande e requer reforma? Não, faças uma divisória, um planejamento, reformes a parte da frente, a que vai ser necessária no primeiro ano, e deixe a parte de trás como se fosse um almoxarifado. Uma divisória, uma porta que indica administração, almoxarifado, mas na verdade lá atrás talvez seja um canteiro de obras. Essa estratégia eu já usei e funciona muito bem. Por que colocar dinheiro numa reforma em que metade do imóvel não vai ser utilizado no primeiro ano? Tu já paraste para avaliar? E normalmente quem aluga um imóvel para negócio ajeita todo ele, mesmo sabendo que nos primeiros meses o negócio vai andar bem devagar.
ou seja, tu ficasse descapitalizado, deixando de investir em outras coisas mais importantes para colocar dinheiro em obras, pintura e reboco de lugares em que só funcionários terão acesso no primeiro ano. Isso é ingenuidade, é falta de experiência. Agora, não é todo consultor comercial, consultor do Sebrae, que vai te dar esse tipo de macete, porque isso já é mais em decorrência de quem já cometeu o erro, já fez reforma grande e só depois de meses percebeu: poxa, metade desse imóvel a gente não utilizou nos primeiros 12 meses. Vocês estão me entendendo? Então, a experiência prática é muito importante. Portanto, conversar com quem é do ramo, que conhece desse babado, é muito bom, gente. E conversar com pessoas que, além de conhecerem, torcem por ti, vão te encorajar, vão te motivar, vão te incentivar, vão te orientar e, principalmente, vão te empoderar. Conversar com alguém que tenha respeito e admiração por ti, que queira o teu bem e que conheça um pouco desse segmento, é tudo de bom, porque esse treinamento vai ser gratuito, essas informações fluirão com verdade, com presteza, com exatidão. E vejam, quando tu conversas com pessoas que te colocam para cima, a turma do deixa disso fica meio de lado. Sim, porque a turma do deixa disso, aquela turma do ei, não vai dar certo, seria melhor procurar um emprego, ô filho, será que é hora de abrir um negócio? Não é melhor trabalhar com o teu tio lá na padaria? Ele já disse que tem vaga para ti. Pessoal, a turma do deixa disso, por medo, por covardia, por não terem tido coragem de enfrentar desafios, muitas vezes te desestimulam também. Eu te incentivo, te apoio e te digo, vale a pena ser empreendedor, vale a pena acreditar na perspectiva de ganhar muito mais. Mas Edson, aqui eu tenho um emprego garantido. Eu volto a dizer, tu preferes uma pomba na mão ou duas voando? Quando eu dou esse exemplo, eu não quero te incentivar a fazer loucura, jamais. Eu estou te incentivando a estudar, a treinar, a observar, a aprender, se for o caso, estagiar de graça, para que o teu empreendimento depois não corra riscos grandes de fracasso. Eu falo que tu podes minimizar riscos grandes, porque algum tipo de risco abriu as portas, tem CNPJ e começou a atender, tu vais correr algum tipo de risco, que poderá ser pequeno, médio ou grande, dependendo do teu planejamento, do teu conhecimento e da tua determinação. A verdade, amigos, é que o sonho ele é teu. É tu que idealizaste a empresa, tu que há muito tempo planeja ter um negócio, tu que muitas vezes perde o sono à noite pensando em tornar-se empreendedor. Então, se esse sonho é teu, a grande verdade é que muitas vezes nem todos vão te incentivar. Às vezes, e é até relativamente comum, ficarmos tristes, decepcionados, porque os meus pais não me apoiam na ideia de negócio. Eu quero abrir um negócio, mas o meu noivo ou meu namorado, meu marido, me desestimula. Eu gostaria de abrir um negócio, mas eu olho para os lados e só vejo gente do contra. Na verdade, essas pessoas do contra são pessoas que têm medo de dar esse passo que tu estás muito próximo de dar. Vale a pena sim ter um negócio, vale a pena empreender, porém de forma correta, sensata e bem planejada. Eu falei há pouco que vale a pena conversar com consultores do Sebrae. Estão lembrados? Vale muito a pena. Mas eu quero dizer para vocês que os especialistas também erram. Pelo menos às vezes os especialistas erram. Vocês querem um exemplo? Eu ia abrir uma escola em São Paulo, há muitos anos atrás. Eu aceitei a sugestão de um amigo próximo, Edson. Eu já abri negócio e consultei o Sebrae aqui de São Paulo. Eles têm um departamento muito bacana, muito interessante, que tu nem entra em fila. Tu chega lá e tu em 10 ou 15 minutos é atendido por um consultor. Eles dão dicas muito interessantes. E eu fui lá conversar com eles, pessoal. Eu já tinha mais ou menos o protótipo
do tipo de negócio que eu queria, como pretendia fazer. Eu já tinha um pouco de experiência, eu já tinha trabalhado em outras escolas de idiomas. Eu lembro sobre o imóvel que o consultor me perguntou: tu vais abrir com bastante dinheiro? Eu disse para ele: olha, o ideal era abrir com pelo menos 80 mil, mas eu quero abrir com 40. Aí ele disse: bom, então vamos fazer um planejamento para 40. Para 40, os aluguéis em São Paulo são muito altos. Fuja de imóvel de avenida, porque o imóvel da avenida tu vais pagar bem mais. E outra coisa, tu pensas em abrir uma casa ou num imóvel, num prédio comercial, em loja, em conjunto, em andar, meio andar? Eu disse: não, eu quero casa, eu gosto de casa, eu gosto da exposição. Ok, coloque uma identificação, talvez um adesivo, aquelas placas de alumínio com ilhós, uma lona bem feita, colorida, mas procure economizar nos primeiros meses, não colocando placa muito cara. Hoje, gente, qualquer tipo de placa, existe estrutura artística para deixá-la bonita. Eu vi outro dia aqui em Mossoró um comércio onde a identificação do estabelecimento foi feita na parede do imóvel, uma espécie de grafite de muito bom gosto. Ou seja, hoje se sabe que existem N alternativas para enfeitar, destacar e deixar bonita e aprazível a tua empresa, o teu estabelecimento. Naquela época só se pensava nos tais luminosos, chamados de backlight, aquele poste grande de ferro onde a fiação elétrica vem por dentro, luminárias fluorescentes dentro da placa, enfim. Eu queria uma placa daquelas porque eu acreditava que a placa poderia me ajudar. E o cara dizia: não gaste dinheiro com placa. Gente, a placa em São Paulo custava o equivalente a 1 mês de aluguel da avenida, ou 2 meses de aluguel da rua secundária. O que eu fiz? Eu pensei: um imóvel na avenida fica muito mais visível, vai chamar muito mais atenção. Eu vou para a avenida. Eu vou seguir outras dicas do consultor, mas eu vou para a avenida. Eu vou peitar a avenida porque, mesmo com o aluguel mais caro, eu conheço bastante desse ramo. Eu vou colocar uma placa, porque eu acredito que a placa, ela própria se paga. E não deu outra. Eu fui para uma avenida e aluguei e coloquei uma placa cara. Na avenida eu consegui um aluguel relativamente interessante, não chegava a ser o dobro do imóvel parecido numa rua secundária, mas eu fiquei numa avenida muito interessante em São Paulo, de muito fluxo. E se eu escolhi um imóvel na avenida de bastante fluxo, eu pensei: a placa tem que ser bonita, tem que ser vistosa, porque ela precisa ser mais vista do que uma muito chinfrim, muito pobre, muito inexpressiva. Eu coloquei placa. A placa era equivalente a 1 mês de aluguel, ou seja, mais ou menos em dinheiro de hoje, R$6.000. Eu aluguei um imóvel que hoje seria R$6.000 e coloquei uma placa de R$6.000. Amigos internautas, meus seguidores, quero dizer-lhes que, com muita satisfação, no primeiro dia em que a placa foi colocada e as luzes internas acesas, encostou uma Mercedes que desceu, ele e a esposa, fizeram matrícula, ele e a esposa, pagando o curso à vista. Eu pergunto para vocês, quem tinha razão? O especialista do Sebrae ou eu, com a experiência no ramo? Por isso que eu sempre digo, estudar, consultar, pesquisar é uma boa. Eu não quero com isso tirar o mérito ou depreciar a imagem dos consultores do Sebrae. Inclusive, alguns aqui de Mossoró eu conheço, são extremamente competentes. Extremamente competentes. Moçoroense que vai abrir um negócio, eu sugiro, vá bater um papo com a turma do Sebrae aqui de Mossoró. Eu recomendo. Agora,
vamos lembrar que a maior parte das informações deles são técnicas ligadas em estudos, em prospectos e manuais. Se tu conseguires conversar tão bem, além dos consultores do Sebrae, com alguém do teu segmento, ou trabalhar um tempo nesse segmento antes de empreender, antes de botar o teu dinheiro, antes de botar o teu CNPJ, a tua assinatura e a tua cara a tapa, vale a pena ter coragem e um pouco mais de pesquisa e de conhecimento. Tá certo? Presta atenção para finalizarmos o programa de hoje. O mesmo raciocínio de imóvel, de aluguel e de placa vale para outras coisas também. Para isso, tu tens que ter um pouco de conhecimento. Não te furtes, não te esquives da necessidade de estudar um pouco. A ansiedade do brasileiro, quando está prestes a abrir um negócio, faz com que ele se precipite barbaramente. Se tu me falares agora, internauta, que estou realmente me organizando para agora em janeiro abrir um negócio, eu vou te perguntar que tipo de negócio. Tu já conheces bem esse segmento? Tu vais abrir com bastante cascalho ou tu vais abrir meio que com a cara e com a coragem? Se eu interpretar ou entender de ti que tu não estás com todas essas ferramentas em mãos para uma abertura lúcida, segura, plausível, eu vou te dizer, tu estás precipitando e deverias esperar um pouco mais. Logo o Edson, um entusiasta por natureza, um incentivador do empreendedorismo, uma pessoa que se preocupa tanto com a recapacitação, reciclagem e empoderamento das pessoas que o seguem no dia a dia, logo ele está me dizendo para esperar, abrir com um dinheiro que não é suficiente, abrir sem um conhecimento de causa, sem uma boa pesquisa de mercado. Tu muitas vezes abre um negócio sem saber se é para o público A, B ou C. Eu conheço gente que abriu um negócio imaginando ser para o público A e B e na verdade começou a praticar preços para público A e B e não vendia. E aí não adianta o bom vendedor se virar nos 30, porque na verdade a falta do planejamento, a falta de estudo e a falta de conhecimento fez com que ele precificasse as suas mercadorias ou os seus serviços de uma forma equivocada. Ou seja, o mercado, meus amigos, é implacável com amadores, implacável com amadores, implacável com teimosos. Trabalhando nesse segmento de franquias, eu posso dizer para vocês, vale a pena sim começar um empreendimento tendo toda uma orientação, tendo manuais, tendo a supervisão do franqueador, sim, porque franquias pequenas, médias ou grandes, em via de regra, eles mandam um profissional para a tua cidade acompanhar a tua obra, te dar orientações, eles vão te dizer qual é a metragem necessária para esse segmento do primeiro ano. Muito provavelmente eles te digam que no primeiro ano essa é a metragem necessária, mas para o segundo ano tu precisa de um espaço e de condições de crescer, ou com lojas ao lado, ou então reformando aquela segunda parte daquele imóvel, ou ainda uma casa que tem um pátio nos fundos e que tu tem as condições de construir as demais salas, os demais ambientes já com condições financeiras, sem estar pagando empréstimo em banco e muito pior, sem pagar juros do cheque especial. Planejamento é tudo, meus amigos. Agora, não pode haver teimosia. Siga as etapas corretas, as etapas ensinadas por quem já errou antes e não quer que tu erres também, que é o caso dos franqueadores. Normalmente o franqueador não vai te contar episódios em que ele errou lá atrás. Ele é altamente profissional, formal e só fala de como vai dar certo. Mas tu pode ter a certeza, meu amigo, minha amiga, que eles já fizeram muita coisa errada. Eu diria que erros homéricos, hilariantes, e que, portanto, eles são catedráticos, capacitados e doutores para te passarem todos os atalhos que te farão vencer na tua empreitada. Tá certo?
Não se esqueçam que ter coragem é determinante. Ter coragem é determinante. Um valor em termos de investimento também suficiente para abrir com um mínimo de segurança. Agora, nada vai te fazer prosperar se tu não fores persistente e muito determinado. Na verdade, boa parte dos que fracassam em algum empreendimento não é por incompetência, é porque, pela escassez de recursos, ficaram impossibilitados de terem toda a persistência que o empreendimento, que o negócio, que o desafio exigia. Sejas corajoso, sejas determinado, vale a pena sim ter um negócio. Quem quiser, por qualquer motivo, nossos amigos internautas, seguidores do programa Motivar, bater um papo, conversar um pouco sobre isso, acreditem, estou à disposição. Podem me chamar no meu direct do Instagram, do Facebook, o WhatsApp do programa Motivar, meus amigos. Relembrando, eu tenho muita gente que participa, que interage através do WhatsApp do programa Motivar. 84 99866 4545. Quer bater um papo com o Edson? 34 anos de experiência no mercado, não só no mercado de trabalho, no mercado de cursos, no mercado de palestras, no mercado de orientação, no mercado de recapacitação. Estou à disposição para realmente auxiliar, trocar uma ideia, dar talvez uma palavra de incentivo, uma opinião que muitas vezes em casa a gente questiona se essa opinião, por ser de santo de casa, se é a mais viável. Porque eu acredito que a maioria de vocês tem uma pequena dificuldade em aceitar e comprar prontamente as orientações de santo de casa, porque é mais difícil. Não é à toa que existe o ditado que santo de casa não faz milagre, não é mesmo? Gente, eu quero lembrá-los, 15 de novembro nós temos eleições e a vida não está fácil para ninguém. Pequenos, médios, empregados, desempregados, pequenos comerciantes, a vida está muito difícil para todos. Lembrem que em 2012 nós tivemos eleições, alguns de vocês votaram. Em 2016 nós tivemos eleições, alguns de vocês escolheram também os vereadores e o prefeito. 2020 nós vamos eleger 23 vereadores em Mossoró e também vamos eleger um prefeito. Escolhas bem, porque quando se erra na escolha, paga-se depois. Quando o povo erra na escolha de uma Câmara, eram 21 vereadores, agora são 23, paga-se um preço elevado depois. Então vamos cuidar isso, independentemente de qual seja o teu partido, de qual seja a tua ideologia política, esquerda, centro ou direita, não importa. Eu respeito a tua opinião, eu respeito a tua decisão de partido, eu respeito a tua escolha de candidato, mas é muito importante que tu votes com consciência. Não aceite dinheiro, prêmio, cadeira de rodas, sacos de cimento em troca do teu voto, porque o teu voto vale muito mais do que qualquer miséria que venham te dar. Mossoró merece um povo consciente, que escolhe consciente, vereadores extremamente responsáveis e bem preparados para representar a nossa cidade. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo acompanhamento, às vezes 5 minutos, 10 minutos, mas depois eu vejo que alguns voltam lá no meu privativo para comentar. Terminou de assistir o vídeo à noite, às vezes no fim de semana, como escutei no outro dia de uma ouvinte. Edson, passei a semana inteira em São Paulo, em treinamento, minha empresa me chamou, mas no fim de semana eu consegui colocar em dia toda a pauta dos programas da semana. Então eu vejo que algumas pessoas são fiéis de carteirinha, e eu fico contente por ver que, com todas as dificuldades inerentes ao mercado, algumas pessoas estão conscientes de que precisam buscar qualificação,
preciso buscar não só a qualificação técnica, mas a qualificação psicológica, que é do estímulo. Porque tem gente, como me disse uma internauta no dia de hoje: Edson, não vou perder o programa de hoje, porque há muito eu tenho vontade de abrir o negócio e ninguém em casa me incentiva, acredita no meu potencial, acredita nas minhas convicções e na capacidade de vencer. Portanto, para todos vocês e para ti, minha amiga internauta, que sabe que estou me dirigindo a ela, tenhas fé, tenhas coragem e muita preparação, porque se o planejamento for bem feito, o teu sonho vai sair do papel e vai ser de muito êxito. Um beijo no coração de todos vocês e saibam que mais uma vez foi um privilégio ter estado com vocês.